Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a quem vai assistir, as pessoas que vão assistir esse culto gravado. Então, hoje eu vou trazer mais um princípio da palavra do Senhor para vocês, e é um princípio que agrada muito o Senhor, né? É um dos princípios que mais agrada o Senhor, que é o amor ao próximo. Então, esse princípio, né, ou mandamento que eu vou ministrar hoje é a respeito do amor ao próximo. Em Mateus 22, 37 a 39, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pessoal, eu falo, sem sombra de errar, que se as pessoas colocassem em prática esse princípio, o mundo estaria muito, mas muito diferente do que está hoje. E eu falo isso não só pensando em pessoas que não conhecem o Senhor. Eu falo isso especialmente sobre pessoas que conhecem o Senhor, né? É muito triste falar isso, mas é verdade. Porque amar a Deus é muito fácil, mas amar o próximo da forma que Deus espera, né, de nós, requer esforço e muito posicionamento, né? Essa palavra, ela nasceu na segunda-feira. Eu estava dentro da academia e aí foi o dia que eu tinha que pagar a mensalidade para o meu personal trainer. E aí eu falei assim para ele: eu te pago com alegria, porque a Bíblia fala que todo trabalhador é digno do seu salário, né? E aí, quando eu falei isso para ele, o Senhor me disse para eu estar trazendo essa ministração. Porque, infelizmente, pessoal, o mundo, conforme a Bíblia fala, né, que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Isso é muito triste de se ver, né? Infelizmente, Satanás, ele traz um espírito de egoísmo no ser humano, né? Isso a gente sabe que não é algo que vem de Deus. Então, quando você não só deseja o bem para o outro, mas como também faz o bem para o outro, é exatamente isso que você vai colher. Em Gálatas 6, de 7 a 10, diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Vou ler de novo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, aqui, né, o apóstolo Paulo, ele coloca duas situações. Primeiro, ele fala: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Né? Essa fala do apóstolo Paulo significa que quando nós fazemos bem às pessoas, ou seja, uma gentileza, um sorriso, um acolhimento, nós estamos dando a oportunidade dessas pessoas conhecerem Cristo através de nós, né? Aonde nós estivermos, é momento, é uma oportunidade, é uma situação oportuna para que nós venhamos fazer o bem. Eu comentei com vocês que eu estava na academia quando essa palavra nasceu. A pessoa que me dá aula, né? É uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, já foi meu professor lá atrás, há muitos anos atrás mesmo, há uns 15 anos atrás. E aí, então, aí depois a gente perdeu o contato, e aí quando eu vim para essa academia, ele trabalhava lá, e aí eu peguei, estava cansada de treinar sozinha, aí eu peguei e falei: eu quero que você me dê aula de novo. E eu não sabia que ele tinha se convertido,
né? Quando eu voltei a fazer aula com ele, já faz alguns anos, aqui nessa academia que eu estou falando, ele tinha se convertido. E assim, é impressionante como o Senhor, ele usa todas as situações e todas as circunstâncias para que a gente possa abençoar o outro. E eu comecei a ministrar na vida dele. Aí eu ensinei ele a fazer jejum, ele estava diante de uma situação, né, junto com a esposa, numa situação de um negócio, eu ensinei ele a fazer jejum. Ele fez um jejum de 21 dias, e o que estava, né, causando desconforto, ele conseguiu resolver tudo através desse jejum de 21 dias. E eu estou sempre ministrando na vida dele, né? Então, quando eu chego para fazer aula, ele me recebe com alegria. Primeiro que é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, né? Um querido. Mas por quê? Na verdade, o que eu fico falando com ele, a nossa conversa é sobre as coisas do Senhor. Então, é isso, é esse nível de religiosidade que as pessoas precisam romper, porque elas acham, né, que o Senhor vai operar só dentro da igreja. E, na verdade, o Senhor quer operar principalmente fora da igreja, né? Então, é muito interessante, porque às vezes o Senhor me dá alguns insights, enquanto eu estou fazendo o treino, eu falo para ele, e aí ele, assim, a gente percebe alegria, por quê? Porque quando você está num ambiente desse, o que você menos vê são pessoas falando do Senhor. Você vê pessoas todas tatuadas, né? Pessoas, na verdade, enfim. Então, e o Senhor quer nos usar. O Senhor quer nos usar nesses lugares. Isso porque, na verdade, é um lugar onde é uma oportunidade que você está dando para si mesmo, né? Porque fazer uma academia, fazer uma atividade física, isso para a saúde é imprescindível para poder cuidar e manter o templo do Espírito Santo bem, saudável. Então, é isso, a gente tem que aproveitar todos os momentos de fazer o bem. Tem uma pessoa que está prestando serviço para mim e aonde eu vou, eu falo que eu sou pastora, eu falo o que eu faço. E engraçado que no começo essa pessoa começou a me chamar pelo meu nome, agora me chama de pastora. E aí ele pegou e falou assim, é um prestador de serviço. Você acha, eu tô te chamando de pastora. Eu falei, mas você pode me chamar. Eu sou pastora. Eu falei, eu não faço questão. Então, é isso o que o apóstolo Paulo está tentando dizer. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para fazer o bem. Para fazer o bem. Ok? Por quê? Porque através da nossa vida, nós vamos exalando o bom perfume de Cristo. A maioria dos cristãos são agentes secretos. Ninguém fica sabendo que serve a Deus. Na verdade, ele só é conhecido dentro daquele miolinho, dentro da igreja. Pessoal, evangelho não é isso. Evangelho não é isso. Evangelho, na verdade, é você falar do Senhor, é você exalar o bom perfume de Cristo aonde você estiver. Então, aproveitar todas as oportunidades. E aqui fala, a segunda fala do apóstolo Paulo, ele fala, mas principalmente aos da família da fé. A segunda condição é algo obrigatória, fazer o bem aos irmãos em Cristo. Infelizmente, isso não acontece da forma que o Senhor espera, porque existe tanta contenda no meio dos da família de Deus, existe tanta competição, existe tanto ciúmes, existe tanta inveja, que isso é algo assim que entristece profundamente o meu coração, né? Porque eu trabalho com cura e libertação e eu ouço muitas pessoas, ouço muitas histórias e também vivo algumas coisas, né? E aí, quando eu olho para algumas seitas satânicas que pratica isso muito melhor do que muitos cristãos, isso é de entristecer. Isso é de entristecer. A maçonaria é um exemplo disso. Eles têm uma irmandade tão forte, tão forte, tão forte, que aonde tem um maçom, eles se ajudam. E tem muitos cristãos que não ajudam o próximo. Então, assim, isso precisa ser mudado no meio cristão, pessoal. Isso precisa ser mudado no meio cristão, começando pelos líderes.
Inclusive, esse é um dos princípios que os judeus mais colocam em prática. E é por isso que eles são tão prósperos financeiramente, né? Eu estou falando da questão especificamente financeira. Os judeus é um povo muito próspero, mas eles ajudam, né, a sua comunidade. Quando uma das pessoas da comunidade tem uma dificuldade, eles se unem para suprir essa dificuldade. Por quê? Porque eles querem ver o seu irmão bem. Isso é bíblico, isso é bíblico. Na semana passada eu acabei de ensinar um princípio desse, né? Através da Tzedaká, né, que foi a festa de Purim. Então, ensinei também a dar presentes. Então, isso na verdade é um dos princípios que todo cristão deve ter, todo cristão. Em João 4, 7, 8, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, nesse texto, o apóstolo João diz que quem não ama o outro não conhece a Deus, não teve encontro com o Senhor. Isso é muito forte. Isso é muito forte, porque a característica mais marcante de Deus é o amor. Em 1 João 4, 20 e 21, diz assim: Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, aqui, existe um código de ética no meio profissional, né, que eu acho que traz uma conexão muito boa, muito grande com esse versículo, que diz assim: não faça, é um código de ética no meio profissional, tá? Que diz assim: não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. E quando você analisa por esse prisma, você se coloca no lugar do outro e muda toda a situação. Toda a situação. E é isso que nós precisamos fazer. Se você ficou devendo para o irmão, chama para o acerto, pede perdão pelo tempo, né, que você ficou devendo para ele, faz um acordo para pagar. Se a pessoa não está presente numa reunião, numa conversa, não fala sobre ela. Não faça isso. Se assumiu qualquer tipo de compromisso, honra. Honra. Então, assim, são coisas pequenas, são coisas desse tipo que se tornam pedras de tropeço na vida dos cristãos. E muitos estão com a vida amarrada financeiramente por conta disso. Por quê? Porque, na verdade, quer tudo para si, mas esquece do mandamento, do princípio. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, quando nós nos preocupamos com o outro, vai ter. É impressionante o milagre que isso provoca em nós. Né? Então, assim, aí você começa a pensar, tá, o que eu fiz lá atrás que de repente eu poderia consertar? Porque se nós somos de Deus, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Infelizmente, tem muitos cristãos que não dão bom testemunho. Muitos cristãos não dão bom testemunho. E isso é muito. Isso é algo assim, entristecedor, né? É algo que traz assim muita tristeza, pelo menos no meu coração traz muita tristeza. Muita tristeza quando eu vejo assim algumas atitudes, sabe? Quando eu vejo algumas atitudes, eu falo, meu Deus do céu, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, não entendeu nada. Então, assim, nós precisamos, pessoal, nós precisamos verdadeiramente mudar os nossos procedimentos. Nós precisamos verdadeiramente nos tornarmos melhores. Porque quando a gente se preocupa com o outro, quando a gente tem... existe um milagre nisso, existe um milagre. Porque o próprio Deus, ele fala
que o segundo mandamento, ele é semelhante ao primeiro, né? Então, nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. E eu sempre falo, existe muita recompensa na obediência, né? Tem muitas pessoas que querem ter a vida mudada, querem ter a vida transformada, mas não quer pagar o preço, não quer um posicionamento, e precisa. Esse posicionamento, ele é necessário, e todos os dias é tempo de nós fazermos melhor, né? Então, é isso. É uma palavra, assim, bem curta, mas eu tenho certeza que é uma palavra muito profunda, porque eu só trago aqui aquilo que Deus quer que eu traga. Eu falei essa semana no nosso grupo de intercessão. Eu até orei, né, para ver se o Senhor queria que eu fizesse um culto só de testemunho, porque a gente acabou de passar por Purim e tudo mais, né? Ou, falei, Deus, ou então, se o Senhor quiser que eu traga uma outra palavra, é o Senhor que vai trazer. E aí aconteceu esse fato, né, na segunda-feira na academia, e aí eu peguei e falei, meu Deus, essa palavra que eu vou trazer, eu sei que é algo muito forte, porque isso é uma palavra atual, repetindo o que eu já falei, né? O próprio Deus, o próprio Jesus falou, né, que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? Então isso realmente está acontecendo. As pessoas não se preocupam mais com o outro, com a dor do outro, né? Enfim, se pisou na bola com o outro, em consertar, em se reconciliar, em fazer o caminho de volta, né? Então, isso é muito importante, porque através das nossas atitudes, nós revelamos o Deus que nós servimos. Uma atitude nossa vale mais do que 1.000.000 de palavras. Vale mais do que 1.000.000 de palavras. Então, assim, é isso, pessoal, que nós possamos todos os dias, rever, né, as nossas atitudes. Rever as nossas atitudes, né, com o outro, porque isso é algo que agrada o Senhor. Porque eu não tô falando de pessoas perfeitas. Na verdade, todos nós temos defeito. Nós não vamos encontrar perfeição no outro. Não é isso. O outro vai ter defeito, mas assim, é você ter um procedimento independente. Independente, né? O outro, seu irmão, também é criação do Senhor. Também é criação do Senhor, né? Então é isso. É isso. Então, eu quero deixar um beijo no coração. Vamos já aproveitar e ceiar. E aí, o pessoal que vai assistir gravado também já pode ceiar. Eu já vou aproveitar, já vou ler um texto aqui para falar da ceia do Senhor. Depois eu encerro a gravação. Hoje eu quero ler Mateus 26, de 26 a 29. Que diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele, todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora, eu quero, Pai, apresentar o meu pão diante do Senhor. E eu quero, Pai, apresentar também o pão de cada um dos meus irmãos diante do Senhor. E eu também quero apresentar o suco de uva, Pai, diante do Senhor. Eu quero apresentar o pão e o suco de uva, esses dois elementos que os meus irmãos estão nas mãos. E eu quero declarar, em nome de Jesus, que esses elementos, eles deixam de ser elementos comuns e eles passam a representar o corpo e o sangue de Jesus. Eu quero, Pai, consagrar os meus elementos, eu quero consagrar também os elementos dos meus amados irmãos, e no nome de Jesus, papai querido, nessa hora, eu quero, Pai, junto com os meus irmãos, como igreja do Senhor aqui na terra, eu quero, Pai, ceiar, porque nós precisamos de tudo aquilo que vem do Senhor. Nós precisamos estar amalgamados, juntos,
uma coisa só com o Senhor. É por isso que nessa noite, em nome de Jesus, eu ceio junto com os meus irmãos. Queridos, todos, vamos comer do pão em nome de Jesus. Nessa mesma fé e nessa mesma unção, nós vamos tomar do suco de uva. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, vocês que estão assistindo gravado, Deus abençoe, um beijo no coração e até o próximo culto.